Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença, pela preferência também, escolher a Associação Comercial, os eventos da Associação Comercial. Esse evento é uma parceria com a Garcia Mônaco, da Maria Ângela. Aliás, nós temos um atendimento aqui na Associação Comercial, através da Maria Ângela. Todas as quartas-feiras, na parte da manhã, a Maria Ângela faz um atendimento aqui para os nossos associados e não associados também. Então, mesmo sendo na quarta-feira, as pessoas tiverem interesse, basta agendar conosco aqui com as nossas meninas durante a semana e para marcar com ela o atendimento aqui nas quartas-feiras, na parte da manhã. Isso aqui é o resultado dessa parceria que você vai fazer um ano agora em outubro, né? O tempo passa muito rápido, né? Um ano agora em outubro, a gente está muito satisfeito, contente com o resultado e essas informações que a gente tem conseguido levar para as empresas em relação a essa questão do meio ambiente. Então, mais uma vez, obrigado, Mariante, pela atenção, pela disposição de vir aqui, fazer essa apresentação. Uma boa palestra para vocês, uma boa noite. Obrigada, Zé Geraldo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Maria Ângela, sou da empresa Garcia Mônaco Consultoria Ambiental. Nós vamos falar hoje sobre a nova legislação. E como nós temos uma plateia bastante heterogênea, né? Nós temos consultores ambientais, nós temos empresários, nós temos contadores, nós temos alunos. A gente, antes de entrar propriamente na mudança, nós vamos falar do que permaneceu, né? Para fazer um nivelamento das informações e depois, então, as mudanças, tá? Uma breve apresentação. Em 97 a gente montou a Garcia Mônaco, por uma falta mesmo de pessoal na região para atender as empresas, né? Eu não sei se a Garcia Mônaco é a primeira empresa da região, se não for a primeira, é a segunda, e nós estamos aqui em Itajubá, atendemos empresas de todos os portos. A Garcia Mônaco é associada da CIEI. E como a gente usufrui, né, de vários desses programas que foram apresentados aqui, um dia a gente entendeu que poderia oferecer também para a CIEI esse tipo de parceria, né? Então, o Zé Geraldo falou, todas as quartas-feiras a gente atende aos associados gratuitamente. Então, os associados da CIEI que tiverem dúvidas sobre questões ambientais podem nos procurar, liga antes, agenda, e aí eu venho, eu não fico aqui, tá certo? Eu venho quando tem agendamento. E a gente pode esclarecer as dúvidas. Se você for, por exemplo, consultor ambiental e for associado, pode vir também, né? É ótimo estar entre nós e conversar de iguais, né? Isso é muito bom. E se você não for associado e quiser também tirar alguma dúvida, alguma conversa, você também pode ligar aqui para a Edna, aqui na casa, eu acho que é 3622-1020, e agenda. Tem uma pequena taxa, mas é barato, pode vir. É mais barato que lá no escritório. Então, vem. Então, esse é o histórico. Qual é a proposta de hoje? É a gente falar da legislação ambiental. A nossa ideia é falar durante 1 hora de exposição, em respeito a todos, eu vou tentar cumprir esse horário. E depois a gente abre para perguntas, tá certo? Qual a abordagem a ser dada ao meio ambiente nessa palestra? Então, hoje, nós vamos dar uma abordagem de requisito legal para empreendimentos. Essa é a abordagem que vai dar. Apesar de ser requisito legal, eu não sou advogada, eu sou engenheira civil, formada em 1987 pela Universidade Federal Fluminense de Niterói. Então, a minha fala, eu sou engenheira. A minha sócia, que aqui está, a Patrícia, ela é advogada, né? Mas a equipe da Garcia Mônaco também está aí. Então, a nossa abordagem vai ser de requisitos legais. Então, nós poderíamos, por exemplo, dar outras abordagens, né? Nós poderíamos falar de áreas de preservação, nós poderíamos falar de muitas coisas, mas a nossa abordagem escolhida foi requisitos legais. Por quê? Primeiro, é um item constitucional. Então, veja, existe um item na Constituição que diz que é dever de todos, dever do Estado, preservar o meio ambiente. Então, não é algo que a gente vai escolher se a gente quer ou não quer. Está escrito na Constituição. Além disso, existe na Constituição prevendo que as questões ambientais elas vão ser enfocadas no âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja,
os poderes legislativos federal, estadual e municipal poderão criar leis ambientais. Né? Cada uma, claro, existe uma distinção, né, das alçadas, mas pode. Vão existir os decretos federais, estaduais e municipais, vão existir as resoluções, as deliberações. Então, assim, é um conjunto complexo, né, de leis, decretos, tudo que a gente chama de legislação, e por isso a gente não tem como dizer assim, mas o município gosta ou não gosta de implantar a lei? O Estado, não é algo que se escolha, é algo que foi definido, né? Por nós, claro, quando elegemos, né, o nosso poder legislativo. Né? O empreendedor, ele tem responsabilidade nas esferas civil, administrativa e penal. Então, o entendimento que está na lei é que todo empreendedor, ele é responsável, independente dele ter tido intenção ou não, de qualquer dano que ele causar. Né? Ele pode ter tomado todas as precauções, ocorreu dano, ele é o responsável. E essa responsabilidade dele, ele pode respondê-la nessas 3 esferas. Né? Ele pode responder administrativamente junto ao órgão ambiental, licenciador, regulador. Ele pode ter que pagar indenizações e ele pode responder um processo penal, ele pode ser condenado. Aí você pode falar assim, mas eu nunca vi ninguém preso por questões ambientais. É que provavelmente a pena dele é pequena, né? As penas. E as penas pequenas, às vezes, não são cumpridas dentro de um presídio. Elas são cumpridas por restrição de liberdade. Então, a pessoa tem que chegar em casa antes das 10 da noite, não pode frequentar bares e restaurantes, enfim, tem restrições. Eu não gostaria de estar nessa situação. Né? Até o fato da gente, às vezes, ter que ir na delegacia falar de alguma questão ambiental é constrangedor. Eu não aconselho isso para ninguém, eu não gostaria disso para ninguém. Isso é horrível, né? Uma vez um cliente ligou para mim, Maria Ângela, você não adivinha onde eu estou? Eu falei, não, onde você está? Eu estou aqui na Polícia Federal. Eu falei, nossa, o que você está fazendo aí? Não, é porque ele está no alto lá da Serra do Mantiqueiro e tal, e aí houve uma denúncia, enfim, ele está lá respondendo para a polícia as coisas que a polícia quer saber, porque, né, por causa dos danos. E o que é pior, ele falou assim, pois é, menina, a minha filha, ela está na sociedade, ela está aqui também, eu vim falar para o delegado que ela não tem nada com isso não. Olha a situação, né, se inclui até um filho, assim, né, então essa questão ela é muito grave, ela é muito séria, a gente tem que dar muita atenção a ela. E a gente, só pela minha explanação, você já deve ter percebido que cada empreendimento está num nível de abordagem. Então, existem empresas que ainda estão jogando efluentes e esgotos nas redes ou no rio sem tratamento e acha que é normal. O problema não é jogar, é achar que é normal, achar que está correto e está errado. A gente ainda tem empresas que não têm regularização ambiental, não tem cadastro do IBAMA e acha que é normal, acha isso. Né? E não é, isso está errado, está infringindo a lei. Né? E nós temos empresas que já estão lá no topo, que já passaram por regularização, por requisitos legais, já tiraram a certificação ISO 14000, já estão implantando sustentabilidade, já têm responsabilidade socioambiental, assim, já estão muito além do que a média, digamos assim, né? Bom, vamos falar então de regularização ambiental. O que não mudou? O que permaneceu? Porque fica aparecendo, para quem está chegando agora no tema, por isso a importância da gente pedir licença aí aos que já são iniciados no assunto e que lidam com esse assunto todos os dias, pedir permissão para que a gente fale alguma coisa do que não mudou, porque parece que a legislação começou agora. Parece que, de repente, a prefeitura resolveu cobrar o meio ambiente das pessoas, das empresas. A lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, talvez alguns daqui não tivessem nem nascido, e já existia uma lei, a Política Nacional de Meio Ambiente, instituindo a necessidade de licenciamento ambiental, enfim, de todos os requisitos que existem hoje, né? Primeira coisa, a atividade licenciada é a que efetivamente é exercida no empreendimento. Isso não mudou. Então, eu posso ter lá no meu CNPJ N atividades.
Mas eu vou licenciar aquela que efetivamente eu tenho implantado no meu empreendimento. Essa é a atividade que eu tenho que licenciar ambientalmente. Mas surgem dúvidas agora. Surgem dúvidas, viu, Elaine, que é contadora. Às vezes, bem recente, a gente tem sido procurado por pessoas que elas têm uma atividade, mas elas dizem assim, não, mas eu posso terceirizar toda a minha produção. Aí você chega no local, não tem produção. Eu não sei se tem que licenciar ou não. Eu já perguntei isso para o advogado lá da Suprama, ele falou, mas isso é um problema fiscal, isso não pode. Aí, como a questão eu não sei discutir lei contábil ou fiscal com ele, enfim, aí isso era num evento público, a gente não aprofundou a questão, mas são modernidades, né, que a economia hoje prevê, pelo menos a legislação prevê que você pode terceirizar atividade primária, mas não sei como que vai ser essa questão ambiental, né? São questões. Eu estou falando isso para vocês porque às vezes parece que a questão ambiental é algo assim sacramentado, né? Não, é aquilo, não. Existem as leis e existe a interpretação que se vai dando a lei, as deliberações, as normativas. Vai mudando ao longo do avanço da sociedade, a sociedade vai entendendo diferente, os juristas vão entendendo diferente, os doutrinadores da área do direito ambiental vão entendendo diferente, vai mudando as abordagens, vai mudando os entendimentos, né? Por isso, esse tipo de atividade, onde a gente se reúne para conversar, para trocar ideias, é muito importante, né? Para que a gente possa entender como que vai se posicionar nesse meio que eu já falei. É uma questão legal. Toda atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente é passível de licenciamento ambiental. Isso existe desde a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981. Isto não é uma novidade. A novidade são os enquadramentos, mas a necessidade é antiga. Uma obrigação é possuir licença ambiental, outra é não poluir, nem degradar. Então, uma empresa, ela pode ter licença, mas isso não a autoriza a poluir. Então, poluir, causar algum dano ambiental ou degradação é uma coisa. E ter a regularização, o papel, é outra coisa. São duas infrações distintas. São coisas distintas. Ok? Então, isso permanece. Essa abordagem permanece. São multas distintas? São multas distintas, inclusive as penalidades, o decreto estadual, ele define penalidades distintas, não é isso? São tipificações distintas. Os autos autorizativos devem ser obtidos antes da intervenção ocorrer. Atos autorizativos são três, basicamente. São as licenças ambientais, as outorgas de uso de água e as intervenções em APPs ou supressão de vegetação, ok? Esses atos, eles devem ser obtidos antes da intervenção ocorrer, antes. Então não é assim, puxa, implantei tudo, agora eu vou tirar a licença, não. As questões ambientais, elas devem ser tratadas estrategicamente quando você planeja o seu empreendimento. Quando você planeja, quando você está estudando a viabilidade daquela ampliação, daquele novo negócio. Isso é mais uma variável. Você vai estudar logística, vai estudar segurança do trabalho, vai estudar meio ambiente, vai estudar as questões de tributos, enfim. Vai estudar tudo de forma integrada. Então a questão ambiental faz parte disso. As fases de licenciamento permanecem. Eu tenho fase de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença de instalação corretiva, que é quando eu já instalei o empreendimento e vou me regularizar, ou seja, eu estou errado, então eu vou corrigir um erro. E a licença de operação também corretiva. Essas fases de licenciamento, elas continuam. O que mudou, que a gente vai falar mais para frente, é que algumas fases são concomitantes, ou seja, são reunidas, são juntas. Mas as etapas são distintas. Licença prévia é quando eu quero, quando eu estou estudando a viabilidade daquele local para implantar o meu empreendimento. Isso é uma licença prévia. A licença de instalação eu já identifiquei o local, eu já aprovei o local, agora eu posso investir em projetos para poder me implantar naquele local. E a de operação eu já obtive a LI, a licença de instalação, já construí tudo, já fiz todos os meus sistemas de controle e agora eu vou começar a operar, né? Vou começar a produzir
essas etapas elas permanecem. Outorga de uso de água ou cadastro de uso insignificante para intervenções em recursos hídricos, isso permanece. O fato de ter mudado a questão do licenciamento ambiental, permanece a exigência. Se eu uso água na natureza, qualquer intervenção hídrica que eu venha fazer necessita de outorga. Outorga é uma autorização, né? É que legalmente existem umas distinções nesses nomes, mas para nós é uma autorização, uma outorga. Se for propriedade rural, a obtenção do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. É uma coisa, né, importante. O Cadastro Ambiental Rural, ele é obrigatório para as propriedades, foi adiado até o final do ano, mas é só cadastro, tá? Porque no futuro, o que haverá? Os órgãos ambientais vão notificar esses proprietários a fazer suas regularizações, caso ainda não haja. Então, as áreas de APP, as reservas legais, isso tudo tem que ser regularizado. O cadastro é só para você dizer assim, eu existo e tenho tal situação na minha propriedade. Vai chegar o momento, então, ninguém vai ser pego de surpresa. Hoje o Estado está pedindo para implantar uma reserva legal ou está pedindo para proteger as minhas APPs. Ué, isso é lá do Código Florestal, é da década de 60, já está falando que as APPs têm que ser preservadas. Não é novidade, vocês estão entendendo? Não é novidade. A novidade está sendo fiscalizada agora, está tendo um maior apelo, né, das mídias, das pessoas, do entendimento que a gente vai amadurecendo. É isso que está havendo mudança. Regularização e intervenção APP. APP é a área de preservação permanente, né? Isso permanece. Autorização para suprimir vegetação. Olha, gente, cortar árvore é crime, não pode. Tem que pedir autorização. Seja árvore urbana ou rural, tem que pedir autorização. Não é que você não possa, mas você vai justificar, vai pedir autorização. Se for concedida a autorização, você pode fazer a supressão, né? E ainda vai ter que plantar outra. Ainda vai ter que plantar outra. Aí cada município, cada estado vai ter lá suas medidas compensatórias, né? Tem que ter registro no IEF como usuário de carvão, madeira, motosserras, tudo tem que ter registro. E a questão da fiscalização. A fiscalização ambiental, ela é prevista na lei. Lá no passado, ela continua, lá no passado, quando a HCA Mônaco começou, os técnicos, eles vinham lá de Belo Horizonte, tá vendo? Então, era assim, o mesmo técnico que vinha fazer o licenciamento do empreendimento, ele era o mesmo fiscalizado, era o mesmo que tomava conta de condicionante, ele era o único, né? Era o cara. Eram poucas as empresas, enfim. Aí imagina, gente, vinha lá em Belo Horizonte, lá em Extremo, saía de Belo Horizonte, ia lá em Montes Claros, saía de Belo Horizonte e vinha aqui em Itajubá. E ele vinha aqui em Itajubá e visitava as empresas que estavam com ele do departamento dele, porque, por exemplo, o departamento de indústrias químicas era um, o departamento de indústrias mecânicas era outro. Então, era assim, era desse jeito que funcionava. Já andou muito, assim, já se amadureceu, o sistema amadureceu já bastante, né? Então, a fiscalização, ela sempre foi prevista, mas ela está mudando a forma. Hoje, a fiscalização do órgão estadual está inserida numa divisão chamada estratégica. A fiscalização, mas ela é estratégica, nós vamos falar lá no final dela. O que mudou? Bom, então a gente já entendeu o que não mudou. Já uniformizamos aqui as nossas informações, todo mundo está com o mesmo, digamos, entendimento sobre as questões ambientais, requisitos legais. O que mudou? Vamos ver, essa mudança ocorreu, ela começou a ocorrer, ela se consolidou agora em março de 2018, ela se consolidou, mas ela começou a ocorrer em 2011 com a lei complementar, uma lei federal, né, que veio, fixou normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer das suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Em síntese, lembra que eu falei para vocês que era previsto lá os 3 entes, né, federal, estadual e municipal, que eles podiam legislar concorrentemente? Então, só em 2011 é que sai uma lei que define as atribuições de cada um, que divide. Então, se o município hoje está fazendo licenciamento, não é porque ele quer. Quer dizer, ele até, vamos dizer assim, saiu na frente, mas não foi porque ele quis, é porque a lei complementar falou, a gente vai ver aí, que o licenciamento é municipal.
Então, é 2011, veja só, 2011 que saiu essa lei complementar para poder dividir as atribuições entre os entes federal, estadual e municipal. A lei complementar, então, ela vai dizer o seguinte, que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, que também será responsável pela fiscalização. Ou seja, se aquele empreendimento vai ser licenciado a âmbito federal, no IBAMA, é no federal. Ah, não, mas é no estado, então é só no estado. Ah, não é no município, então é só no município. E aquele que licenciar fiscaliza também. Não pode, eu licencio, eu ente federativo estadual licencio, mas aí o municipal fiscaliza, não. Quem autorizar vai fiscalizar. Isso foi uma normativa da lei complementar em 2011. A competência do licenciamento ambiental é do município. A lei de 2011 falou assim, a competência é do município, né? Por quê? Porque ele define no artigo 9º lá o impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente. Então, em 2011, a lei saiu e falou assim, olha, a competência de licenciar empreendimentos que tenham impactos locais é do município. E existe uma outra normativa que define os empreendimentos que deverão ser licenciados a nível federal, que são empreendimentos ligados a usinas nucleares, né, energia nuclear, empreendimentos que estejam em divisa do Brasil com outras nações, entre 2 estados. Isso tudo é federal, é o IBAMA quem licencia. Saído disso, tudo deve ser do município. O que ficar entre o que o município não fizer, o estado e o federal não fizer, vai ser do estado. A realidade hoje não é essa. Isso é uma previsão. E o que o Estado está fazendo com essas modificações da legislação, que culminou em março de 2018, é justamente jogar no bom sentido, mas entregar os municípios. Toma que o filho é seu. Por quê? Porque já foi definido por uma lei federal. Vai ser no município. Certo? Bom, aí o Estado, veja, saiu uma lei federal, né? Então o Estado ele tem que se adequar a essa nova lei. Então, em 2016, às vezes as coisas para nós parecem assim, nossa, demorou 5 anos, mas em 2016 saiu a lei estadual que implanta no Estado aquilo que a lei federal definiu. Nós já tínhamos uma política. E interessante, senhores, a lei que instituiu a política estadual de meio ambiente em Minas Gerais, ela é anterior à lei que instituiu a política nacional de meio ambiente. Em Minas Gerais, todas as leis mineiras são anteriores, né? Então aqui tem, olha, embasamento legal, tem já histórico, né? Não nasceu agora, não está chegando agora em março de 2018. Então, essa lei que se adequou, ela reestrutura o SISEMA. O que é o SISEMA? O SISEMA é o Sistema Estadual de Meio Ambiente. São os órgãos que compõem. É o IEF, que cuida da Agenda Verde, que são as florestas, os parques. É a FEAM, que cuida da Agenda Marrom, né, chamada, que são as indústrias. E o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que cuida das águas, né, dos recursos hídricos do Estado. Então, houve uma reestruturação, né? Estabelecimento de novos procedimentos e diretrizes para o licenciamento ambiental. Então, reestruturou-se o SISEMA, o que cada órgão vai fazer, como que vai dividir, e também os novos procedimentos para licenciamento ambiental. E cria o licenciamento simplificado, né? Licenciamento simplificado. Então, empreendimentos que têm um potencial poluidor menor ou porte muito pequeno, eles vão ter um licenciamento simplificado. Esse sempre foi, digamos assim, o que os empresários sempre pediram, né? Por que gerar tanto papel? Não, nós precisamos ser mais rápidos. Então, esse licenciamento simplificado foi previsto lá na lei complementar e foi implantado aqui no Estado. Mas no ano passado era IARIMA, né? O EIARIMA. Não, mas saiu em março agora, mas tipo liminar, né? Não, mas é assim, ó. EIARIMA, ele é definido numa resolução do CONAMA.
O EIA-RIMA significa o Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. O EIA-RIMA ele deve ser feito para obras, normalmente de infraestrutura. Rodovias, portos, aeroportos, são obras normalmente grandes que não têm impacto local. Então, se eu fizer uma rodovia daqui até Poços de Caldas, por exemplo, vamos imaginar que eu faço uma nova rodovia, um outro caminho, um outro trajeto. Esse impacto ele não é local, municipal. Ele vai impactar todas as cidades, provavelmente até outras cidades, até lá do estado do Rio. Por quê? Porque, de repente, as empresas vão usar essa estrada. Então, aí eu preciso de um estudo de impacto. A área de mineração ela tem uma normativa diferente. O que foi previsto nesse decreto? É que algumas tipologias da mineração, que é draga de areia, argila, pedra, que tem uso direto na construção civil, esses foram identificados como de impacto local, digamos, e ele não vai ter o EIA-RIMA. E os outros empreendimentos minerários, eles vão ter que fazer esses estudos. E uma coisa importante que também sempre foi um clamor aí dos empresários é a concomitância de fases. Então, às vezes, você imagina o seguinte, você vai fazer trifásico, né? Vai tirar LP, depois LI, depois LO. Se cada processo desse levar 6 meses, 8 meses, você ficou aí há 3 anos para resolver o negócio, né? E hoje, o que a gente vê hoje? Eu já tive muito cliente assim. Ele é seu cliente e tal, aí de repente ele te chama e fala assim, olha, nós, a matriz lá não sei aonde, resolveu que vai fazer uma ampliação. Ó, tem 3 meses para fazer tudo, porque eles decidiram ontem lá, daqui a 3 meses eu tenho que estar rodando o negócio, né? Eu já fui contratada com diferença, às vezes, de 2, 3 meses pela mesma empresa para fazer 2 ampliações, porque eles resolveram uma e depois eles resolveram a outra. Aí você está rodando, você está fazendo um licenciamento de ampliação, já tem outro, né? Então, assim, não nos cabe, enquanto consultores ambientais, não nos cabe julgar se a empresa vai fazer a sua ampliação em uma etapa, 2 etapas, em quanto tempo. Isso não é papel nosso, né? Mas, como isso é uma tônica, hoje existe a concomitância de fases. Para alguns tipos de empreendimento, já é possível tirar LP e LO num único processo. Ou seja, se cada um demorava 6 meses, vai demorar 6 meses, mas você vai fazer uma vez só. Né? É determinado empreendimento. Não são todos os empreendimentos, alguns. Principalmente os de impacto local, os menores. A lei, olha, gente, é muito assunto, tá? Eu trouxe aqui assim, uma pincelada de cada coisa, porque se a gente for, né? Aí a gente sai daqui. Ixi, acho que nem amanhecer, não, vamos ficar semana aqui. Olha, em função dessa lei serão vários decretos, tá certo? E o principal deles é o 47.383, que inclusive traz as penalidades, os autos de infração, né? Ele é um decreto importante, mas saíram vários. Decretos são aquelas normativas que servem para regulamentar o que as leis definiram, né? Bom, então veja só, saiu uma normativa federal, aí o Estado começou, né, fez a sua lei, e em 2017, isso aqui parece sopa de letrinha, né? É muita letra, né, gente? Para quem não é da área. DN é Deliberação Normativa do COPAN. COPAN é o Conselho Estadual de Política Ambiental. O que o CODEMA é do município, o COPAN é no estado. E o CONAMA é federal. Né? Cada ente tem o seu conselho. E o Conselho Estadual de Política Ambiental Mineiro, então ele editou a DN, né, 213, e a 219 que modifica só algumas tipologias da 213. Uma não revogou a outra não, são as duas em conjunto. E aí o que ela vai fazer? Como a Elaine falou, ela vai estabelecer as tipologias de atividades atribuídas ao licenciamento ambiental municipal e definição de impacto ambiental local. Ela define o que é impacto ambiental local e vai dizer o seguinte, olha, é atribuição dos municípios. Tais atividades. É uma legislação, sei lá, deve ter uns 50 códigos, muito código. Né? Então, é essa DN aqui que vai estabelecer, essas duas DNs que vão estabelecer quais as atividades e os portes. Porque, eu não vou lembrar aqui alguma tipologia, mas algumas tipologias até um determinado porte é no município.
acima daquele porte, aí sim é no Estado. Mas tudo estabelecido em lei. Vocês estão vendo que a gente está falando que tudo está estabelecido em lei? Não é da minha cabeça, não é da cabeça do fiscal, não é da cabeça de ninguém. Né? Não fui eu, consultor ambiental, que vendei esse negócio, né, para vender serviço, não foi isso. Né? Isso está nas normativas. E mesmo alguma atividade que não esteja no âmbito do município, se houver a delegação de competências do Estado com o município, mediante um convênio de cooperação técnica administrativa, o município pode fazer o licenciamento ambiental daquelas atividades. Isso existe, por exemplo, no município de Extrema. No sul de Minas, eu trouxe aqui para a nossa área só, sul de Minas, existem 2 municípios que já pegaram essa atribuição para si, que é Extrema e Itajubá. Extrema já há muito tempo, né? E Itajubá mais recentemente. E aí, olha só, que discussões filosóficas ambientais importantes. Quando houve aquela crise hídrica, né? Eu dou aula na FEP, na Segurança do Trabalho, na pós-graduação, numa disciplina, né, de gestão ambiental, e aí um aluno que é de lá, ele falou assim, pois é, nós estamos nos reunindo lá agora, porque olha só, a nossa água vai para lá, mas quem que vai ficar privado da água? Somos nós que produzimos a água, são eles? Não é justo, ele fala, mas não é justo, poxa, a gente preserva a nossa água, e a água vai para lá e a gente fica sem, né? Então são discussões, né, que não tem esse normativo, mas são discussões, são entendimentos, né? Aí a crise que acabou, acho que já resolveram lá na paz. Bom, então esse licenciamento municipal em Itajubá, ele também está começando agora. A gente já fez alguns licenciamentos, né, para alguns empreendimentos aqui. Está começando, né? Todas as licenças existentes, aquelas tais, né, autorizações ambientais de funcionamento, as AFs, elas não deixaram de ter valor, não. Elas continuam válidas até o seu prazo de renovação, quando então serão reenquadradas, né, nessa nova legislação. Então, tem empreendimento hoje aqui que é licenciado no Estado, quando acabar a sua licença vai vir para o município. Outros não, outros são do Estado, vão continuar no Estado. A validade da licença agora, para a licença de operação, são 10 anos. Modalidades do licenciamento ambiental, isso também é uma novidade. O licenciamento ambiental trifásico, ou seja, em 3 fases, LP, depois LI, depois LO, é uma possibilidade, isso continuou. Porém, existe também a possibilidade de fazer licenciamento ambiental concomitante, chamado LAC, licenciamento ambiental concomitante. Então, alguns podem juntar, e pode ser por escolha do empreendedor, né, em alguns casos. Se quer fazer LP e LO, se quer fazer LP com LI, ou fazer LP e depois LO. Aí você fala assim, mas se a pessoa pode tirar os 3, por que faria separado? Por uma questão de investimento. Imagina o seguinte, me pediram uma proposta um dia desse, aí é um empreendimento muito grande. Então, se ele vai pedir concomitante, que é um direito dele, ele vai ter que apresentar todos os projetos ambientais, de controle, planta, tudo. Ele tem que investir nisso tudo, né? Só que ele está buscando investidores. Olha, o que é melhor para ele? Ele faz a LP, que tem um custo menor, que ele não vai precisar investir muita coisa. Com a LP de vários investidores, depois, com esse dinheiro dos investidores, ele prossegue. Então, às vezes é uma estratégia do empreendedor fazer separado, concomitante, isso aí é da estratégia do empreendedor, ele pode escolher. Em alguns casos, pode escolher, em outros a lei define que tem que ser em 2. São muitas tipologias, não daria para a gente trazê-las todas aqui. E o licenciamento ambiental simplificado, né? Que ele pode ser em 2 modalidades. O chamado LAIS cadastro, que é feito um cadastro eletrônico. A gente entra no site, faz um cadastro eletrônico, é um licenciamento imediato, digamos assim. Aí você fala assim, mas não tem vistoria? Não. Mas não tem, né? Agora, atenção. Todas essas questões ambientais, até IBAMA, que não é o caso hoje aqui, que são atos declaratórios, ou seja, o empreendedor é que declara o que faz. Prestar informação falsa ao órgão ambiental é um crime ambiental também. Prestar informação falsa ou inexata é crime ambiental. Então,
a gente tem que ter cuidado. O empreendedor pode tudo. Você preenche um papel, manda para lá e é licença. Mas eu não aconselho a fazer tudo. Eu aconselho a fazer o que é certo. Né? Eu aconselho a fazer sempre o que é certo, para não ter problema. E mais, olha, com essa modernidade da tecnologia da informação, as informações hoje são cruzadas. Às vezes a gente fala assim, mas isso aí está tão distante. Cuidado. Por quê? Porque é fácil checar a informação. O que você cadastrou aqui, o que está na Receita Federal, o que está lá na... Porque hoje você compra matéria-prima, você compra as coisas, as notas fiscais são eletrônicas. Ué, o Estado sabe tudo que você compra. Não tudo, mas muita coisa que você compra, quase tudo que você compra, que você vende, que você mandou. Sabe, gente? Está tudo digital. Então, na hora que eles quiserem implantar super hipercomputadores e cruzar essas informações todas, como cada município pode ter o seu licenciamento, então, aqui pode ser de um jeito, Piranguinho de outro, pode ser, assim, não vai ser radicalmente diferente, porque a normativa é uma só, mas vão ter nuances distintas, sim. Agora, os municípios também, eles podem se congregar em polos, é possível. Então, Itajubá poderia fazer o licenciamento de Piranguinho, Maria da Fé, essas cidades pequenas de volta. Isso é possível. Bom, então, esse licenciamento ambiental, ele vai ser feito no cadastro eletrônico, atenção, né, como a Elaine falou, as informações poderão ser cruzadas, você presta a informação que você achar que deve, mas a gente recomenda que seja sempre o correto. E tem um simplificado que não é nem tão simples quanto o cadastro, que se faz um relatório ambiental simplificado. É um relatório técnico, mas ele não é tão extenso quanto os RCA, PCAs, né, que são os relatórios de controle. Isso tudo são mudanças, né, que vieram ser implantadas. E uma coisa importante dessa questão do licenciamento que o Anderson levantou, é que isso foi o Dr. Anderson, da Supran de Varginha, que numa palestra na FIENG falou. Ele disse assim, que a intenção da legislação, quando criou isso, é que a empresa se preocupe mais em efetivamente cuidar dos sistemas de controle, né? Porque tem padrões de emissão, né? Para efeito atmosférico, resíduo, etc., para manter mais isso do que propriamente ficar preocupado com o papel. O papel pode ser mudado a cada 10 anos, mas o controle ambiental ele é diário. É tratamento de esgoto industrial, esgoto sanitário, é a questão da disposição correta dos resíduos, é a questão dos efeitos atmosféricos, é a questão de ruído. Isso tudo é diário, é permanente, é constante. Gente, só o Estado de Minas Gerais é que tinha autorização ambiental de funcionamento. Só o Estado de Minas Gerais tinha O resto do Brasil, todo mundo é licenciamento. Então, isso criou mesmo uns problemas para os empresários. Prazo de validades, a Patrícia já comentou. LP 5 anos, LI 6 anos, LPL concomitantes 6 e LARES, LO. E licenças concomitantes a LO, né, quando saem todas juntas, os tais 10 anos. Os empreendimentos e as atividades sujeitos ao procedimento de licenciamento ambiental, bem como a modalidade a que serão submetidos, são definidos pela relação entre, é o que o colega lá falou. Por 4, a gente tem que cruzar 4 tipos de informação para chegar à modalidade, chegar a saber o que vai ser feito em termos de licenciamento. Primeiro é a tipologia. O que é tipologia? Draga de areia é uma tipologia, usinagem é uma tipologia, fabricação de cabos é uma tipologia, laticínio é uma tipologia, são tipologias. Essas tipologias que são obrigadas a fazer licenciamento constam nas deliberações, então está lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer, eu quero montar um empreendimento, eu pego um empreendimento e procuro na legislação se ela se enquadra lá. Isso então eu preciso saber tipologia. Segundo é o potencial poluidor. O potencial poluidor, ele é definido pela tipologia. Então o potencial poluidor da atividade usinária, está lá escrito. Da fábrica de indústria química, está lá definido. O porte é do empreendimento. Então a lei define assim, até tanto é porte pequeno, de tanto a tanto médio, acima de tal limite, grande. Então isso a gente vai cruzando essas informações. E a novidade
A novidade é que o Estado de Minas implantou a localização como um critério para definir a modalidade e a classe do empreendimento. Essa localização, isso era difícil, inclusive foi isso que eles alegaram, da demora na implantação desse critério, porque isso aí tem que ter um sistema já referenciado, que hoje existe, que é o IT. Né? Você entra lá no site lá do órgão ambiental. Antigamente a gente pegava uma coordenada do empreendimento. Então, eu chegava aqui, eu estou dentro do meu empreendimento, eu pego uma coordenada. Mas se aconteceu alguma coisa lá naquele campo, ninguém sabe. Eu conheci casos da empresa, ela tinha, por exemplo, um determinado passivo, ela tinha um endereço para o lado de cá. À medida que ela muda o endereço dela para o lado de lá, o órgão ambiental já não identifica mais aquele endereço como um endereço que tem passivo ambiental. Isso era possível, não é mais. Por quê? Porque agora, quando a gente entra no sistema lá da localização, a gente tem que definir todo o contorno do empreendimento. A gente tem que mandar um shape, a gente tem que mandar uma área. Então, agora, qualquer coordenada dentro da área pertence ao empreendimento. Nós conseguimos hoje, isso é dado público, isso não é privilégio meu, não, é dado público. A gente entra lá, a gente consegue saber todas as pessoas físicas e jurídicas que têm outorga, todas as... Da mesma forma que a gente consegue ver os carros, as licenças, está tudo disponível. Olha só, cruzamento de informação fácil, fácil. E consegue descobrir quem não tem também facinho. E consegue descobrir, é verdade, consegue descobrir os que não tem, né? Então, a localização, ela é um critério. Tem muito empreendimento aqui na região que ele está dentro de uma lei, sei lá, antigona, que nunca ninguém estava falando disso, mas agora, quando eles implantaram esse sistema, eles lembraram dela, que é a Mata Atlântica, né? Reserva de Mata Atlântica, não é isso? Da biosfera, reserva da biosfera. Então tem muito empreendimento que está em área de reserva de biosfera. Se tiver nessas áreas, aí tem que fazer um estudo específico, digamos assim, de impacto ambiental. Não é um EIA completo, mas é um estudo específico para os impactos que vão ocorrer em função de ser uma reserva da biosfera. É um exemplo, tá? Mas tem várias restrições. Nós temos que entrar lá no sistema, olhar restrição por restrição ambiental e ver se aquela área está dentro de alguma das restrições. Bom, aí então isso que a gente acabou de falar está aqui, análise técnica dos processos através de sistema informatizado, contendo dados e informações ambientais georreferenciadas, que é o tal do ID, Infraestrutura de Dados Espaciais. Então está tudo, vamos dizer assim, cruzando mesmo, é georreferenciado. Qualquer empreendimento hoje foi o tempo dos amadores. Qualquer empreendimento hoje tem que ser muito profissional. Na área, seja a área contábil, de meio ambiente, de segurança, de logística, de defesa do consumidor, de tudo. Realmente, empresário é peito de remador mesmo, tem que ter peito de remador, tem que ser bem forte, bem obstinado e tem que acreditar mesmo em ser empresário, porque a sociedade, porque quando a gente está do lado do empresário, a gente fala, poxa, mas é uma carga grande. Mas quando a gente está do lado da sociedade, a gente não quer ficar do lado de uma empresa barulhenta, a gente não quer comprar de um empresário que tem lá algumas atividades que a gente não concorda com ela, né? Então, a gente tem que se colocar dos dois lados. A gente quer uma sociedade melhor, mas, portanto, quando a gente adquire um direito, vem um dever atrelado àquele direito novo. Então, realmente, nós vamos ficar mais... digamos assim, mais vigiados, né? As licenças emitidas em razão de ampliação terão prazo de validade correspondente ao prazo remanescente da licença principal. O que quer dizer isso? Antigamente era assim, eu tinha uma licença principal, que tinha 6 anos de validade. Aí se naquele percurso, lá naquele período de tempo, eu tirasse uma outra licença, ela valia por mais 6. Então nunca coincidia, né? Agora não. Agora você tem uma licença principal. Se você for tirar uma ampliação, ela vai valer até o final da principal. Por quê? Porque na principal, quando a principal vencer, vai juntar todas as licenças numa única. Então, isso é uma novidade também, eu acho que facilita. Eu tinha cliente que ele tinha, assim, 5 LOs, né? Porque cada vez ele ia ampliando. Era uma dificuldade, aí você pegava o mesmo boletim do tratamento dos efluentes dele, mandava para um processo, passava um mês, você mandava para um outro processo.
É só papel, né? É antiecológico, inclusive, é só geração de papel, papel, papel. Então isso eu acho que vai dar uma certa racionalidade, né? Vai ficar bom, sim. O processo de renovação de licença, atenção, isso é muito importante. O processo de renovação de licença deverá ser formalizado pelo empreendedor com antecedência mínima de 120 dias. Esse prazo, inclusive, serve para o município de Itajubá. Formalizar processo não é ir lá gerar o fórum e dizer assim, olha, eu quero renovar. Não, é formalizar o processo. Então, eu já fui lá, já vi tudo que precisa, já reuni toda a minha documentação e vou formalizar o processo, com até 120 dias. O que acontece quando você faz isso dentro dessa previsão legal? É que a sua licença, quando chegar no prazo de validade dela, ela é automaticamente renovada até ser julgada a licença que você está pedindo de renovação. Então você não vai perder a sua licença. Agora, se entrar fora do prazo, quando acabar a validade, ó, perdeu, você vai operar sem licença, porque você não vai ter dado tempo de renovar outro, porque o órgão ambiental tem lá um tempo hábil que ele precisa, você vai perder a licença, né? Você vai perder você vai operar sem licença, isso vai lhe gerar penalidades graves, complicadas. Ficam dispensados o licenciamento ambiental no âmbito estadual, isso também vale para o município, naquelas deliberações lá que nós comentamos, as atividades ou empreendimentos não enquadrados em nenhuma das classes ou não relacionados nas listagens das DMs. Então, eu tenho lá um empreendimento, olhei na relação, não existe. Ou eu estou abaixo do porte que ele definiu que era necessário licenciamento, eu sou dispensado. Só que eu sou dispensado, não adianta eu sair e dizer, eu sou dispensado. Porque na hora que eu for no banco, por exemplo, o banco vai falar assim, você é dispensado? Legal, traga-me o seu comprovante de dispensa, o seu certificado de dispensa. Então a gente tem como obter no órgão ambiental um certificado de dispensa para demonstrar, né, para os diversos órgãos que aquele empreendimento, aquele porte, aquela tipologia está dispensada do licenciamento ambiental. Isso é importante, eu até recomendo que você, se você é o caso de um empreendimento que é dispensado, obtenha a sua dispensa, coloca na parede, que é importante, né, na hora que a fiscalização chega, olha, já resolveu, né, você já está adequado, você já mostrou que está isento e que você tem a comprovação. Agora, atenção, essa comprovação é aquilo que nós falamos lá atrás. É você que declara. Então, se a fiscalização chega lá, vê no seu papel que você tem isenção de uma coisa, e lá dentro do seu empreendimento tem outra, prestou informação falsa. É mais grave. Então, não pode. O fato da empresa ter um certificado de dispensa, de licenciamento, ou seja, está dispensando de obter um papel, não lhe dá o direito de poluir. Tem que fazer os requisitos técnicos. Vocês estão vendo que a gente só está falando de requisito legal? Porque os requisitos técnicos são para todos. Podemos até, se houver interesse, de falar de requisitos técnicos. O que é que tecnicamente a empresa precisa? Precisa controlar ruído, precisa controlar resíduo, efluentes, tanto os sanitários quanto os industriais, resíduo sólido e efluente atmosférico. Tem que controlar todas essas coisas. E isso é para todo mundo, pequeno, médio, grande, pequenininho, muito grande, passivo de laje, de rádio, qualquer coisa, né? Concomitante, trifásico. Uma coisa também que mudou. O protocolo de qualquer documento, informação, ele deve ocorrer na unidade do CISEM. Então era fácil. Por exemplo, meu escritório é aqui em Itajubá, mas eu tenho um cliente lá em Pouso Alegre. Eu pego a condicionante dele e protocolava aqui em Itajubá. Porque a gente entendia que protocolou aqui dentro do órgão, chega em Varginha. Mas não chegou. Muita coisa se extraviou, perdeu. Isso a gente ia a Pouso Alegre, protocolava em Pouso Alegre. Onde a gente estivesse, poderia protocolar. Não pode mais. Você tem que ir no... Se você está fazendo licenciamento, é lá em Varginha. Se você está com processo no IEF em Pouso Alegre, é em Pouso Alegre. Cada processo, cada formalização no seu lugar, né? Isso vale também para o município. Se você obteve o licenciamento municipal aqui, né, ou a licença ambiental aqui no município, a sua condicionante, tudo que você tiver que protocolar é lá no município, é lá na Secretaria de Meio Ambiente. Cumprimento de condicionante. Isso aí gerou tanto problema, tanto por mudança de entendimentos. Porque a gente, além do muda, mas você muda o entendimento. Nossa, a gente já chegou a protocolar processo anos atrás, numa semana.
Na semana seguinte a gente fazia a mesma coisa, chegava lá, não, mudou. Não, mas sim, eu falei, como não é assim? Sempre foi assim, não é assim, porque mudou, né? Então, isso gerou muitos problemas, condicionantes, senhor. E o mais duro da gente ouvir é o seguinte, mas está escrito na lei, né? Está escrito na lei que é desse jeito, mas, poxa, está escrito na lei desse jeito, mas sempre se fizeram de outro jeito. A gente faz do jeito que sempre se fez, que todo mundo cobrou. Mas está escrito na lei, nós resolvemos, vai ser aqui desse jeito, está escrito na lei. Então, tem que ter bastante cuidado. Toda licença ambiental, elas vêm com condicionantes. Então, eu obtenho uma licença, mas eu tenho que ir encaminhar ao órgão ambiental todos os meus comprovantes dos resíduos, né, de tudo que foi destinado, para qual a empresa destinou, os comprovantes do tratamento dos efluentes. Isso são condicionantes. Existem outros tipos também de condicionantes. As condicionantes precisam ser cumpridas, e mais do que isso. Criava até uma situação injusta para quem anda correto. Há tempos atrás, qual era o entendimento? A empresa obtinha a LO, e aí ela não cumpria condicionantes, ela não fazia os controles. Quando chegava perto de renovar, 2 anos antes, ela começava a fazer o controle. Por quê? Porque o relatório de avaliação de desempenho ambiental era com dados dos últimos 2 anos só. Como eles não olhavam para trás, né? Passava batido. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a olhar as condicionantes desde o primeiro dia que sai a licença, né? Aí muita gente foi penalizada assim. A empresa, efetivamente, ela descumpriu a legislação, ela descumpriu, ela não mandou condicionante, ela foi multada, autuada. E no início, tinha cliente que perdeu a licença, né? Olha só. Aí depois, posteriormente, ele já não estava mais com esse entendimento. Não precisaria perder a licença, era só pagar lá as multas, enfim. Já tinha as penalidades, né? Documento ambiental não se joga fora. Boa lembrança. Não se joga fora. Nem quando fecha a empresa. Nem quando fecha a empresa. Por quê? Porque existe uma novidade. Encerramento e paralisação temporária agora requer um documento, acho que tem até um termo de referência, que tem que emitir uma RT para encerrar as atividades. Não é simplesmente vou fechar a porta e vou embora. Cadê os resíduos? Cadê o passivo ambiental? Cadê tudo? Né? Então, isso é uma novidade. Não existia esse tipo de determinação. Ficam automaticamente renovadas as AFs, revogadas, as AFs referentes a empreendimentos que passem a ser dispensados do licenciamento. Então, se na nova deliberação o seu empreendimento não é mais passível, a sua AF está revogada, né? Ela perdeu a validade. E aí eu recomendo, vá lá e tira o certificado de dispensa pela nova legislação. Fiscalização e penalidades. O que você faz quando você vai ser fiscalizado? Primeiro, não pode impedir o fiscal de entrar. Não pode. Primeira coisa. Você vai receber. Né? E outra coisa, diz a lei que mesmo que o representante legal, porque o fiscal vai perguntar, cadê o representante legal? Não está. Né? Ela fugiu. Cadê o administrador? Não está. Viajou. Chama o contador. Chama o contador, chama alguém. Se não aparecer ninguém, a empresa está fechada. O fiscal pode entrar na empresa. Ele pega uma testemunha e entra na empresa e fiscaliza. Então não pode se opor à fiscalização. Fique calmo, pegue os seus documentos, já mantenha eles numa pasta, organizados, né? Aí quando o fiscal chegar, você fala, cadê a licença? Está aqui. Cadê o AVCB? Está aqui. Cadê a destinação dos resíduos? Está aqui. Cadê? Está tudo lá organizado, né? É só, se tiver organizado, não precisa ficar com medo. O que fazer quando recebe um auto de infração, chamado AI? Primeira coisa, né? Procura, se você tem advogado corporativo, mostra para o seu advogado corporativo, mostra para o seu consultor ambiental. Não pega o negócio em gaveta ou paga, não. Mostra para as pessoas, né? Para os responsáveis, para pessoas que possam te ajudar. Né? É um auto de infração. Às vezes aquele auto de infração, ele é administrativo por da Suprema, mas ele tem um BO associado a ele. Lá em cima tem assim, BO, vai ser chamado na polícia para depor. Então não pode engavetar o negócio não, chama o advogado, chama o consultor, chama todo mundo lá, a situação é essa, o que nós temos que fazer? Porque como os órgãos ambientais, a polícia é lento, dá tempo assim de você resolver as coisas. O importante é resolver. Né? O importante é resolver. Né? Por quê? Porque esses autos de infração, você pode apresentar uma defesa, né? Uma vez julgada a defesa, você pode apresentar recurso.
A legislação e o entendimento pode mudar ao longo do tempo. Eles podem, às vezes o Estado faz aqueles processos de remissão, né? Um perdão, né? Daquelas dívidas. Então, se interesse pelo assunto, né? Uma vez um ligou para mim e falou assim, você podia ir lá comigo no Ministério Público? E naquela época, 10 anos atrás, era comum o Ministério Público chamar a gente, consultor, a gente ia lá conversar. Ele falou, você pode ir? Eu falei, posso. Chegou lá, não era nada disso, era o juiz já, que já ia dar sentença para ele. Aí ele perguntou assim para mim, você é advogado? Eu falei, não. Então senta ali. Sim mesmo, senta ali. Aí sentou o cara do Ministério Público, o juiz e o juiz. Aí depois que nós saímos de lá, eu falei assim, escuta, cadê o seu papel? O papel estava dizendo, eu falei, você tem advogado? Ele falou, tenho. Eu falei, por que você não chamou ele? Por que você não mostrou? Ele mostrou, e o advogado não era dele, pessoa física, era da empresa. Por que não foi lá levar o papel do advogado? Então, assim, tratar com descaso não vai resolver o problema. O que a gente quer, empresário? Agora, o que a gente, empresa, quer? A gente não quer produzir, ganhar dinheiro. É isso que a gente quer. A gente não quer problema, a gente quer solução, né? A empresa tem 20 dias para apresentar defesa. 20 dias a contar do dia que recebeu. Tem prazo. Se chegar lá fora do prazo, perdeu. É intempestivo, perdeu. Você pode até ter razão, mas perdeu. Tá certo? Diminuição de atenuantes. Se a gente comparar o decreto antigo com esse decreto atual, as atenuantes diminuíram. Porque antigamente tinha um monte de atenuante. Um monte. Aí você, né? Mas olha, ele tem quadrado aqui, atenuava os problemas. Mas Tem 5. diminuiu. Agora só tem 5 atenuantes nesse novo decreto. Reincidência. Reincidência, a multa triplica. Então, reincidência só piora aquela empresa. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Bastante cuidado. Sempre essas penalidades vão estar associadas a multas, porque são processos administrativos. Agora, pagar a multa é a parte fácil. O difícil é ir na polícia depor, a polícia entender que houve dano, aí vai mandar para o Ministério Público. Aí ele vai, se ele entender também que houve dano, ele vai mandar para o juiz. E você vai. E aí depois não tem jeito, ó. Depois que a árvore está derrubada, depois que você já poluiu, depois que... Como é que faz para voltar atrás? Não tem como voltar atrás. Vai responder o processo penal. Inclusive, as suas atividades podem ser paralisadas, né, se houver dano. Empreendimentos que se instalaram em área de APP, né, em área de preservação permanente, que em rios pequenos são 30 metros de cada lado de mar. Se ele se instalar e for julgado que você realmente se instalou irregular, vai haver um pedido de demolição. Você vai ter que demolir, levar esse material de demolição para um lugar ambientalmente correto e vai ter que recompor a área. Olha o prejuízo. Então, é previsto demolição, tá? E tem saído várias sentenças assim, o lote é irregular. Eu não saberia te responder. Provavelmente, olha, o que eu tenho visto por aí? Às vezes o lote é regular, mas os 50 metros permanecem. Eu já vi muitas pessoas comprarem lotes que não pode construir. Na hora que você faz todas as APPs lá e tudo, não pode construir. Então, eu diria para vocês, quando for comprar alguma terra, ou seja, uma área rural ou um lote, verifique. Se tiver em área de APP, pense bem se você pode comprar. Porque se o lote, vamos imaginar, o lote tem 100 metros e ele está às margens, por exemplo, do Rio Sapucaí. Como o Rio Sapucaí ele é mais largo, as faixas de APP são de 50 metros. Então, se o seu lote tem 100 metros e os 50 metros que está da margem do Sapucaí não pode ser edificado. Nada, não pode nem ter bosque. Ali é a área de preservação permanente. Você comprou um lote que os 50 metros, todos os 50 metros está dentro do seu lote. Ou seja, o seu lote tem 50 metros e todo ele está dentro do APP. Eu não sei se vai ser permitido construir. Eu acho que as intervenções até 2008, se a gente conseguir comprovar que ela foi feita antes de 2008, ela pode ser regularizada. Mas é assim, você pode regularizar, mas você não pode construir nada mais. Você não pode fazer um puxadinho, você não pode ampliar, você tem que ficar com aquela sua construção. Então, usando esse mesmo princípio, esse mesmo pensamento, novos empreendimentos, mesmo nessas áreas vagas, a princípio não pode. Mas, de repente, dá até uma briga jurídica aí, sei lá. Não sei.
Olha quantas dúvidas, né, gente? Tantas coisas. Pois Mariana, não. pode usar a água do rio para encher a piscina? Pode, desde que tenha uma outorga de uso de água. Pode. Olha, a água ela é definida na nossa Constituição, todos os bens minerais é definido na nossa Constituição como um bem da União. A gente não tem água particular. Água particular é previsto lá no Código das Águas em 1934. Depois da Constituição atual e da Política Nacional de Recursos Hídricos, não existem mais águas particulares, toda a água é pública. E aí, para o uso dessa água na natureza, é necessário fazer um processo de autorização, que se chama outorga. Então, tem que entrar com outorga. Se o rio for federal, o que é um rio federal? É um rio que nasce no estado e passa por outro estado. Por exemplo, o rio Sapucaí é um rio federal. Essas outorgas são na ANA, na Agência Nacional de Águas, que fica em Brasília, mas a gente consegue fazer o processo online. Se o rio for estadual, aí a outorga é no IGAM, né, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Águas subterrâneas, poços, as outorgas são no estado. Tem que pedir para fazer poço. Para fazer poço, tem que pedir para perfurar e depois pedir para usar a água. Agora, se for uma cisterna, né, até 20 metros de profundidade e diâmetros grandes, e usar menos de 10 metros cúbicos, aí ele é considerado uso insignificante. Aí você não precisa pedir para furar. Para você furar e começar a usar água, você tira a sua certidão de uso insignificante. Se tem sítio que tem água de mina, para usar para piscina, usar para uso, tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Tem que ter. Então, se vocês tiverem dúvida, marca um horário, traz o seu caso particular que eu olho aqui, não tem problema. A fiscalização, atenção, isso está no decreto estadual, não é isso? Decreto estadual. A fiscalização terá sempre natureza orientadora, desde que não seja verificado dano ambiental. Se não houver dano, a fiscalização não vai te chegar multando, ela vai te chegar te notificando para arrumar o papel, mas se não tiver dano. E se tiver dano, ela pode interditar lá o seu empreendimento, suspender, embargar, enfim, ela pode fazer isso aí. Tá? Mas se não houver dano, ela poderá ser sempre, ela será sempre de natureza orientadora. A fiscalização sempre ocorrerá, eu já falei isso para vocês, né? Se tiver o representante legal, se não tiver, isso não importa. A fiscalização sempre ocorrerá. E no dia 24 de julho, a Polícia Militar de Minas Gerais e a SEMAD é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, iniciarão a fiscalização ambiental nos setores, aqui no sul de Minas, de laticínios, ferro-cruz, arrozes ornamentais e extração de areia, na região do sul de Minas, conforme previsto nas diretrizes do FAP 2018. O que é isso? Isso é a tal da fiscalização estratégica. O Estado, ele não consegue fiscalizar todos os empreendimentos, não consegue. E aí, o que ele faz? O que ele estrategicamente achou que dá mais resultado? Ele testou e viu que dá mais resultado. Ele avisa que ele vai. Então ele fala assim, ele reúne com a FIENG faz uma reunião com os empresários, faz uma abertura, e 3 meses depois dessa reunião, por isso o dia 24 de julho, né? Foi 24 de julho, porque foram 3 meses após a reunião que houve lá em Pouso Alegre. Aí o pessoal da fiscalização, o responsável, falou, olha, nós vamos estar nesses empreendimentos. É claro que não serão todos os empreendimentos, serão fiscalizados. Mas, na dúvida, se você está num desses aqui na dúvida, você faz alguma coisa, né? Porque vai que você é sorteado. Então, eles entenderam que dá mais resultado do que chegar de surpresa, porque o objetivo não é multar, o objetivo é que todo mundo se regularize. O objetivo é que a gente tenha um estado melhor, um município melhor, né, com mais cidadania para todos, com mais qualidade de vida. Esse é o objetivo das questões ambientais. Quando os legisladores entenderam assim e criaram todos esses normativos, não foi para penalizar ninguém, foi para ter uma sociedade melhor para todos. Só que aí começa a gerar deveres. Nós como cidadãos, agora não falando como empresa, falando como cidadão, nós temos o dever, por exemplo, de levar o nosso resíduo até os pontos de coleta. As pilhas, não é? Os resíduos eletrônicos, nós temos que levar até o destino, embalagens de remédio, levar de volta para a farmácia. A gente tem esse dever. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente vai ter que fazer essa nossa parte
enquanto cidadãos, as empresas, as instituições, né? O município, o Estado. Então, estamos num momento assim, de transição, mas é uma transição que vem consolidar anseios que a sociedade já traçou lá na década de 80. Boa noite para vocês, muito obrigada. Boa noite.